Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a litosfera e a formação do solo. A litosfera, do grego litos, que significa pedra, é a camada sólida mais externa de um planeta rochoso, sendo constituída por rochas e minerais. Em comparação a outras camadas, a litosfera se caracteriza pela sua rigidez e baixa espessura. Se digitarmos em qualquer navegador o termo camadas da Terra litosfera, podemos encontrar todas as camadas do planeta Terra. Eu vou escolher dois gráficos que aparecem aqui para você. Este primeiro gráfico nos mostra que a litosfera comporta a corteza oceânica e também a corteza continental. As outras camadas da Terra aparecem também na figura. Nós temos a astenosfera, o manto inferior e o núcleo. Nesta outra figura, nós temos uma maior descrição dessas camadas. Olhando para a espessura das camadas da Terra, fica claro que a litosfera é a mais fina de todas essas camadas, correspondendo a menos de 3% do raio da esfera terrestre. Indo na direção do núcleo da Terra, nós temos um manto superior e um manto inferior. O manto inferior termina a aproximadamente 2.900 km. Diferente da rigidez característica da litosfera, o manto apresenta uma característica mais viscosa, que é uma mistura de materiais fundidos e materiais sólidos. O núcleo externo, por exemplo, que se estende até mais de 5.000 km de profundidade, é líquido, enquanto que o núcleo interno, a mais de 6.000 km de profundidade, devido às altas pressões, é sólido. Os processos que nos interessam em química ambiental acontecem na litosfera. Pensando então na litosfera e na formação do solo, nós temos que aquilo que denominamos solo nada mais é do que a decomposição dessas rochas. O solo ele pode ser representado como um ciclo natural, em que participam fragmentos de rochas, minerais, água, ar, seres vivos e seus detritos em decomposição. Dessa forma, o solo é o resultado das interações da litosfera, da hidrosfera, da atmosfera e da biosfera. Podemos entender melhor a formação do solo ao longo de milhares de anos analisando o seguinte diagrama. Em cor laranja, eu marquei para você um resumo do que seria a formação da parte inorgânica do solo. E em cor azul, nós podemos ver como a parte orgânica do solo foi formada. Vamos discutir alguns detalhes sobre esse diagrama. Há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, o nosso planeta era basicamente uma bola de minerais fundidos e incandescentes, como a lava dos vulcões. Naquela época, iniciou-se um lento processo de resfriamento dessa massa incandescente, com a formação das primeiras rochas e também da atmosfera. As primeiras rochas aparecem aqui como a rocha-mãe no diagrama. A atmosfera, por outro lado, se formou em decorrência da aglomeração de gases ao redor do planeta. A alta pressão atmosférica do planeta Terra naquela época fez com que a água no estado vapor passasse para o estado líquido, de modo que essa água se acumulou em determinadas regiões, iniciando os ciclos de precipitação, evaporação, formação de nuvens e novas precipitações que acontecem até hoje. Essa atmosfera, no entanto, possuía uma composição química muito diferente da atual. Era muito mais corrosiva, principalmente por causa de contínuas erupções vulcânicas que lançavam ao espaço enormes quantidades de gás carbônico, enxofre e cloro, que se transformavam respectivamente em ácido carbônico, ácido sulfúrico e clorídrico. Esses compostos faziam com que a água da chuva se tornasse um líquido extremamente corrosivo. Nesse momento, então, começa a acontecer o fenômeno de intemperismo, ou seja, a abração e ataque químico das rochas-mães. Ao mesmo tempo que as chuvas permitiam o resfriamento das rochas superficiais, que se solidificavam, iniciou-se um duplo processo de desgaste e desagregação dessas rochas. Esses processos, auxiliados pelo calor do dia e pelo forte frio da noite, levaram à quebra das rochas em pedaços de diferentes granulometrias, como por exemplo pedras, cascalho, areia e argila. A erosão então desses materiais permite a deposição do material inorgânico na litosfera. Há aproximadamente 400 milhões de anos, os resíduos vegetais e animais eram decompostos por bactérias e micro-organismos. Todo esse processo então levou à formação da matéria orgânica na litosfera. Esse material inorgânico então formado a partir do intemperismo da rocha-mãe e a matéria orgânica vinda da decomposição de resíduos vegetais e animais compõem o solo. Tudo bem? Até mais!